E aí, gente, mais uma vez o Wesley Silva contando algumas histórias à trilha, e dessa vez eu queria falar um pouquinho sobre legado. Você sabe qual é o seu legado? Você está pensando que você pode deixar um legado para a história da humanidade? A sua vida tem um propósito. Você pode deixar um legado que pode marcar a história. Você já parou para pensar nisso? Aqui nós ouvimos uma história muito interessante de William Borden. Esse jovem, um jovem ainda, estava na sua escola, terminando o ensino médio, e ele resolveu fazer uma viagem para essa região, para a Ásia. Visitou alguns países. E ele se sentiu muito tocado nesse lugar, nesse país, na China. E a história continua dizendo que esse jovem rapaz, ele era filho de um homem muito rico, muito rico. E nessa fase, nessa história, ele decidiu então seguir o chamado de Deus. E ele disse que ele ia deixar tudo e ele ia vir trabalhar para evangelizar, especialmente os muçulmanos dessa região. Se a gente olhar lá para trás na história da Rota da Seda, do comércio, os muçulmanos passavam muito por essa região. Então ele teve essa direção, esse chamado, essa visão. E Deus então abriu as portas para que ele fizesse isso. E ele decidiu abrir mão de tudo aquilo que ele tinha na América, era um jovem americano, ele decidiu abrir mão daquilo que ele tinha para que ele pudesse fazer e cumprir com o chamado de Deus. Mas o curioso que essa história conta, que com esse chamado, com toda essa condição, ele decidiu vir. E olha que isso faz mais de 100 anos atrás. Ele decidiu vir. Para que ele pudesse chegar a evangelizar esse povo, ele precisava ser treinado, se preparar um pouco mais. Para isso ele foi para o Egito, e lá no Egito estava em treinamento em menos de um mês. Ele sofreu de meningite e morreu. Ele não conseguiu chegar até esse povo. Mas por que a gente está falando de legado? O que tem a ver legado com essa história? Porque ele ouviu o chamado de Deus. E nesse ouvir o chamado de Deus, ele escreveu algumas palavras na sua Bíblia. Ele disse que não teria volta. Ele disse que ele não ia regressar e que ele não se arrependia de ter tomado essa decisão. E quando ele foi levado de volta, ou a sua Bíblia chegou nas mãos da sua mãe, ela olhou e viu aquelas frases. E ela também, tocada por Deus, sentiu que realmente esse era o chamado do seu filho, essa era a direção que ele tinha, a convicção que Deus tinha dado para ele. E ela decidiu doar toda a sua herança para que fosse investido aqui nesse país, numa associação, numa organização, numa missão para o interior da China. E esse recurso, esse dinheiro ecoa até hoje. Esse é o legado que foi deixado para a história da humanidade que nós aprendemos aqui na história e na vida de William Borden. Todo esse hospital, toda essa região, tudo que a gente está vendo aqui é o legado que ele deixou. Não porque ele veio e construiu, não porque ele veio e fez, não porque ele viveu 100 anos para fazer isso. Ele morreu com 25 anos. Mas ele deixou um legado, escrito em 3 palavras na sua Bíblia. Porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele cumpriu o seu chamado. E Deus honrou aquele chamado, e Deus honrou aquilo que ele tinha planejado na vida dele. E hoje eu conheci a história desse rapaz, a história desse homem, porque ele deixou um legado, porque ele obedeceu a Deus. E eu, e você, e nós, será que nós temos obedecido, ouvido o chamado de Deus e cumprido com esse chamado para que a gente possa deixar uma marca nesse país, uma marca nesse mundo, e que o nosso legado continue ecoando depois até mesmo que a gente partir. Pense nisso. É Wesley Silva com você na trilha, o legado na China.